E aí, turma, mais um Gabiô Talks. Eu quero convidar você a mais um momento assim de muito conteúdo positivo. Eu sou o André, CEO da Gabiô, esse grupo meio maluco, mas que está fazendo história há 14 anos no mercado, ajudando empresas a performar melhor. E óbvio, você está nesse canal aqui, se você chegou, seja muito bem-vindo. A expectativa hoje é de a gente começar a falar sobre uma coisa que até me intriga há algum tempo, que é esse negócio de mercado livre, esse negócio de mercado cativo. Hoje o pessoal começa a falar sobre essas coisas e eu começo a ter problemas no entendimento de até que ponto a minha empresa pode ser beneficiada com isso. E óbvio, eu tinha que trazer alguém com gabarito para falar sobre esse tema. E não menos importante, eu quero deixar um recado aqui para vocês, que é ative o sininho, porque esse é um dos conteúdos que você vai ver nesse canal, mas existem diversos outros, tem coisas muito legais no canal aqui da Gabiô, e você não pode ficar de fora, então ative o sininho se você quer acompanhar o nosso trabalho, ou já acompanha o nosso trabalho, para receber sempre em primeira mão. E estou aqui com ela, nada mais, nada menos do que uma engenheira mecatrônica top, com muita experiência nesse tema que a gente vai conversar hoje. Ela vai dar um show, ela vai dar uma aula sobre mercado livre, mercado de cativo, essas coisas. E eu, para que, sei lá, não esqueça nenhum tipo de característica dela, eu vou deixar ela se apresentar. Júlia Vieira, seja muito bem-vinda. A palavra está com você. Oi, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, André. Estou muito lisonjeada de estar aqui falando Perfeito. sobre um tema que eu gosto tanto, né? Sim, Que é o meu trabalho, que eu sim, vivo no dia a dia, esse sim. tema. E me apresentar para vocês, né? Eu sou Júlia Vieira, sou engenheira mecatrônica, atuo no amplo mercado do setor elétrico, mercado de energia, mais especificamente com o mercado livre de energia. Yeah, tá vendo que eu sabia que tinha alguma coisa assim que ela ia falar, que, bom, enfim, já tô aprendendo. Então, como você falou, hoje a gente vai desmistificar um pouco esses conceitos que a gente está começando a ouvir falar por aí, Sim, né? Mercado livre de energia, mercado cativo, mercado livre é o marketplace, perfeito. não é? O que é É, que tem a ver? O que é que é bom para o empresário, para o sim, consumidor no mercado livre? Por que que ele poderia buscar essa solução perfeito. para a redução de custo dele, para melhorar o Sim, planejamento dele dentro da empresa? perfeito, perfeito. E eu queria que você começasse pela lógica do conceito, porque, de fato, isso tem me chamado muito a atenção toda vez que eu vou conversar com alguém sobre o tema, ou pelo menos quando a gente até mesmo conversou sobre, você trouxe para mim uma clareza que eu acho que faz, assim, todo sentido a gente começar por ela. Então, o que é esse negócio mesmo de mercado livre? O que significa? Talvez o nome, até a gente conversando em outro momento, você disse assim, André, esse é um nome popular, né? Que nome seria, de fato, o nome técnico correto e o que ele significa para que a gente começasse por aí? Bom, para a gente contextualizar primeiro, André, Sim, vamos explicar para o pessoal que no Brasil hoje, sim. no setor elétrico, a gente tem dois tipos de mercado de comercialização de energia. Hum, Esse mercado, a gente pode chamar ele de um mercado contratual, sim, que pode ser popularmente chamado de mercado cativo, tá? sim. Que é o ambiente de contratação regulada, que é o nome Certo. técnico, Ó, e o mercado livre de energia, que é o ambiente de contratação livre, tá? Então, qualquer tipo de comercialização de energia no nosso país, sim. ele tem que estar nesses dois mercados, tá? Ou no cativo ou no livre. E isso é instituído por lei. E essa figura de consumidor livre, ela surgiu há muito tempo atrás, apesar de muita gente não conhecer ou estar conhecendo a partir de agora. Hum, Mas lá no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi instituída a lei 9.074, que fala dessa figura do consumidor livre como uma opção de comercialização de energia, de consumo, de compra de energia perfeito. nesse outro mercado que é fora da distribuidora, Tá, tá? essa é uma prática nova no nosso país, olhando desde a época que, por exemplo, o Fernando Henrique instituiu, vamos dizer assim, né, promulgou a lei. Isso no mundo, isso já acontece há mais tempo e o Brasil acabou, vamos dizer assim, acompanhando essa onda.
ou isso é novo, independente do ambiente que a gente esteja falando? No Brasil é novo, em outros países é uma coisa também nova. Como é que está essa dinâmica? Não, então, na verdade, lá na década de 90, quando começou a se falar de mercado livre, de consumidor livre, o Brasil ele estava acompanhando os modelos mais modernos do setor elétrico, Perfeito. comparado com Europa, Ásia. Então, ele estava ali, vamos dizer, pau a pau, Sim, nessa modernização, certo? tá. Só que o cenário acabou mudando, o cenário político, econômico do país, e aí acabou atrasando, meio que propositalmente, por conta de outros contextos que aconteciam aqui no nosso país referente a isso. Então, aqui a gente acabou, eu acredito que também pelo fato da gente ser privilegiado em relação à nossa matriz Perfeito. Isso é energética, que verdade. já é uma matriz que tem um domínio renovável, Sim, acabou sendo pausado esse processo que retomou de uns anos para cá. Então, eu acredito que hoje está sendo muito mais falado por conta dessa situação mesmo de que deu uma pausa e agora foi retomado pelo governo, toda enfim, essa pauta entendi. de modernização do setor. Num contexto, vamos falar assim, geopolítico mundial, Tá, tá? Toda a Europa já trabalha com o mercado livre, certo? Com o mercado certo. aberto, com a abertura do mercado. Então, para todos os consumidores, inclusive Ah, consumidores de baixa tensão, que são os consumidores residenciais. é uma dúvida, inclusive. Seria talvez até a minha próxima pergunta. Isso está para todos ou isso hoje aqui no Brasil ainda está apenas para os empresários? Não, hoje, no Brasil, a gente tem alguns pré-requisitos para você conseguir migrar para esse mercado livre de energia, certo? Tá, Então, hoje, em 2023, só podem migrar para o mercado livre aqueles consumidores que têm um mínimo de demanda contratada de 500 quilowatts. perfeito. Então, esse consumidor ele precisa ser do grupo A, ele precisa ser ligado em alta tensão na rede, Sim, certo? Se ele não tiver esse pré-requisito, ele não consegue migrar. A não ser que ele tenha outras unidades consumidoras onde ele consiga somar essas cargas, atingir o mínimo e assim conseguir migrar. tá. Mas, tá, pelo planejamento político, tá, já tem uma portaria instituída aí do Ministério de Minas e Energia, que é a portaria 50, que saiu em setembro de 22, que Certo. ela determina que a partir de janeiro de 24 todos os consumidores de alta tensão poderão migrar para o mercado livre, Já é o próximo ano. independente da demanda contratada. Perfeito. Então, contas a partir de R$ 10.000 já vão poder migrar. Eu não gosto de referenciar muito com o valor da fatura, porque, de fato, precisam ser feitas outras análises, Perfeito, entendeu? perfeito. Não só o valor da conta. Certo. Então, o consumidor, de fato, precisa ser do grupo A. Na fatura dele precisa estar escrito grupo Grupo A A. para ele conseguir, porque é isso que identifica que ele está ligado em alta tensão. Mas aí é uma dúvida de fato, no sentido de, por exemplo, se esse consumidor, reunindo todas as contas, ele chega a um valor, por exemplo, desse, que é o pré-requisito mínimo, eu entendo que talvez, por exemplo, em cada fatura dele, talvez ele não tenha essa referência do grupo A. Como é que ele consegue comprovar, por exemplo, esse somatório? Seria somando de fato todas as faturas, enfim, mesmo não tendo lá escrito grupo A? Não, ele precisa que as faturas dele estejam no No grupo grupo A. A, né? Precisam estar todas as unidades ligadas em alta tensão, Perfeito. tá? Hoje, no Brasil, a nossa situação, a gente não consegue migrar fora da lei, tá? Migrar consumidores de baixa tensão. Então, Entendi. de fato, precisa ser do grupo A, estar ligado em alta tensão, ter um transformador ali na porta. Perfeito. Talvez fique mais fácil para as pessoas, Pra para os turma. empresários entenderem. Isso. Se ele tem um transformador ali na porta do empreendimento dele, provavelmente ele está ligado em alta tensão. Em alta Então, tensão. esse tipo de consumidor já vale a pena analisar se de fato é viável economicamente ele migrar para o mercado livre. Entendi. E hoje, por exemplo, a gente vê uma oferta, pelo menos enquanto empresários, de uma linha de serviços muito associada a placas solares. Isso não tem necessariamente a ver com isso. Eu queria que você desmistificasse, né? Porque às vezes quando a gente fala sobre essa lógica de sair desse mercado cativo e passar a ter a sua própria referência de consumo de energia através da geração, eu queria entender qual é a diferença, né, disso do que você está falando para essa lógica aí das placas. Então, muitos clientes até perguntam É, isso, né? Eu costumo dizer, para já quebrar o gelo, que a Solar não é nossa concorrente, tá? perfeito, A perfeito. gente não concorre com a Solar. Certo. Inclusive, diversos clientes que a gente já atende, eles têm um tipo de projeto híbrido
híbrido, onde eles têm uma usina solar e uma outra parte da carga é ligada no mercado, é comprada no Mercado Livre, porque normalmente, André, cliente de alta tensão, que tem demanda Certo. contratada, eles não conseguem atender toda a sua demanda de consumo através da usina, certo? Tá, O investimento acaba sendo muito grande e inviabiliza esse processo. tá. Então, o melhor dos mundos é quando ele consegue unir, As e duas aí ele coisas. economiza já com a geração dele de solar e economiza mais ainda usando o Mercado Livre. Então, muitos grandes consumidores utilizam dessas estratégias para conseguir obter um benefício maior, Entendi. certo? Então, na verdade, o que tem que ser avaliado, de fato, são valores, né? Sim, Quando você fala num projeto de usina solar fotovoltaica, você tem que fazer um investimento, então você precisa avaliar se o cliente está disposto a fazer aquele investimento, se ele pode financeiramente fazer, se ele sim, tem crédito com o banco, apesar sim. de hoje a gente ter uma facilidade maior, mas eu acredito que o ticket médio dos projetos de solar ainda não é algo tão acessível assim. Isso é uma Perfeito. opinião própria minha, tá? Sim, tá. E no Mercado Livre, a diferença é que você não tem investimento. A depender do caso, você vai obter uma economia menor, certo? Do Tá, Mercado Livre. Mas você não precisa fazer investimento nenhum para fazer esse tipo de migração, tá, certo? É um processo mais simples e eu costumo dizer que é mais uma troca contratual. tá, Não existe uma estrutura física que vai ser instalada. tá. Então, assim, eu gosto de avaliar que cada caso é um caso, Sim, tá? Mas o melhor dos mundos é a gente conseguir unir os dois benefícios. perfeito, perfeito. Agora, você falou sobre redução de custos em baixo investimento. Isso chama muito a atenção dos empresários, porque literalmente é algo que vamos dizer assim, brilha os nossos olhos, né? Obviamente, toda vez que a gente fala em reduzir custos, aumentar a produtividade, isso são temas que todo empresário gosta de ouvir. Como é que eu faço isso acontecer? E óbvio, né? A gente sabe que o investimento ainda em placas solares, apesar de ter reduzido muito nos últimos anos, né? A gente tem percebido isso. Tanto é que o acesso para esse tipo de tecnologia tem cada vez mais crescido e as ofertas também da mesma maneira. Mas ainda o valor é significativo, a gente sabe que tem um ganho a médio prazo, talvez, e isso acaba gerando de alguma maneira ainda um impedimento para dar o primeiro passo. Mas você fala sobre uma troca contratual. Às vezes, para o empresário, eu acho que acredito que essa dúvida ainda seja algo a ser, vamos dizer assim, minimizada. Como é que eu entendo esse processo de troca, dado que eu não vou ter nenhum tipo de investimento? Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho nesse sentido e na lógica do benefício, ainda que seja casos customizados, por exemplo, pela sua experiência, pelo fato de você já estar trabalhando com isso há algum tempo, o que é que eu posso obter de redução, pelo menos minimamente falando, sei lá, André, 5%, 10%, 15%, 20%, que traga para a gente uma ordem de valor. Ainda que para cada caso seja um caso, mas o que é que você tem visto, né, em termos de contratação? Certo, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender mais ou menos como funciona esse processo para a gente conseguir entender por que que não tem esse investimento como tem na Solar, certo? Perfeito, perfeito. Quando o cliente ele migra para o consumidor ele migra para o Mercado Livre, ele vai estar trocando o fornecedor de energia dele propriamente dito. Certo, É como se no Mercado Livre a gente tivesse o produto energia separado do produto distribuição. O que no perfeito, mercado cativo é junto, porque a gente recebe a energia, uma fatura só da distribuidora de concessão daquela região, certo? perfeito, Independente do estado. certo, Então, vem tudo junto numa fatura só e a distribuidora ela tem a obrigação de repassar essa energia que ela compra em leilão pelo estado, isso é lei, e ela não obtém nenhum lucro ali em cima, mas ela repassa o valor dessa energia, só que o serviço dela, tá? O perfeito. coração da distribuição é a tarifa de uso do sistema, que é Sim, a infraestrutura, na verdade, que ela fornece ali para o consumidor. Então, o negócio dela, o lucro dela é obtido em cima desse serviço de distribuição, tá, poste e fio, tá? tá, No Mercado Livre, ela continua fornecendo esse serviço de distribuição, poste e perfeito, fio, só que o fornecimento de energia, a geração de energia vai vir de uma outra fonte, de uma outra perfeito, opção. Então, como aqui no Brasil a gente tem um sistema interligado nacional, onde é uma certo, rede gigantesca que liga, a nossa rede de energia é um só, certo? perfeito, Então, a energia ela pode ser produzida no Sudeste e vir e atender uma carga aqui do Nordeste tranquilamente e vice-versa. perfeito. Não temos problema algum com isso. Então, quando você vai para o Mercado Livre, você está trocando essa figura de gerador de energia que Sim, passa a não ser mais a distribuidora. Então, no Mercado Livre, uma das diferenças que é importante até falar é que você passa de uma fatura para duas, porque tá. agora ela é dividida. Hum, Porém, o Mercado Livre, como eu falei, ele é instituído por lei
né? Inclusive, a gente tem a 10848, que é quem dita as regras desse Tá, comércio, dessa parte de comercialização de energia. E lá, a gente tem alguns benefícios que são, vamos dizer assim, de incentivo para o consumidor livre. tá, Com a junção desses benefícios, a gente consegue obter uma economia ali na fatura de energia daquele cliente, certo? tá. Eu vou falar um pouquinho de forma geral, Sim, quais que são esses benefícios, quais são os principais benefícios, certo? O primeiro benefício que eu gosto muito de falar para os meus clientes é que no Mercado Livre a gente aplica uma tarifa única de energia, o tá. que no mercado cativo, para clientes de alta tensão, é dividido em horários de ponta e fora ponta, que é como se fosse o Perfeito, horário de pico, que a gente já perfeito. sabe. Exato. Então, o cliente no mercado cativo, o consumidor, ele paga valores diferentes para Sim, esses dois horários, tá? sim, Já no Mercado Livre, ele tem uma tarifa só, independente do horário. certo. Então, ele consegue uma tarifa só e ele consegue negociar o valor dessa tarifa diretamente com o fornecedor dele. Logo, se ele consegue negociar diretamente com quem gera a energia, ele tem um poder de barganha ali, até por Ah, conta de competitividade do mercado. perfeito, Então, ele não tem ninguém no meio desse processo, é ele e o fornecedor. perfeito. Então, consequentemente, ele vai conseguir um valor mais barato, certo? Entendi. O segundo ponto, ele tem isenção de bandeiras tarifárias. Certo. Bandeira tarifária para alguns clientes meus é Isso. uma dor, entendeu? Nossa. Então, quando eu falo disso, eles ficam, mas é sério isso mesmo? Aham. Eles normalmente não acreditam, acham bom demais para ser verdade. Mas o que Sim. acontece? A bandeira tarifária é um projeto, tá? Que é aplicado somente esse modelo de bandeira tarifária somente no mercado cativo. No Mercado Livre não existe isso, tá? Outro ponto é que ele tem desconto na demanda e desconto na TUG. Então, ele tem 50% de desconto na demanda contratada, que foi a demanda que eu falei que ele precisa ter, porque ele é cliente de alta tensão, Ah, certo? Então, como que funcionam esses incentivos? Por que que acontece isso? Esse incentivo, ele é do governo, certo? Porque lá, quando saiu a lei, o governo entendia que eles precisavam incentivar a diversidade da matriz elétrica e a competitividade mesmo do mercado de energia, porque quando você abre o mercado, você dá a oportunidade de novos investidores entrarem nesse mercado, nesse ramo de energia mesmo. sim. Então, você acaba gerando competitividade, aumentando a oferta, a demanda, e aí melhora para todo mundo. Então, Perfeito. foi uma forma do governo incentivar que novos investidores entrassem nesse mercado. Então, ele disse assim, eu vou dar de 50% de desconto para geradores que geram energia a partir de fonte renovável e ele vai conseguir repassar esse desconto de 50% para o consumidor dele, ou seja, para a pessoa que comprar energia diretamente com ele, né? Hum, E aí, o consumidor acaba obtendo, na soma, esse desconto perfeito. também. Então, juntando esses pontos, a gente consegue ter um impacto global na fatura do cliente de até 40% de desconto. 40%. E era uma coisa que eu, inclusive, iria complementar em termos de pergunta, porque no primeiro benefício você citou assim, André, eu tenho o horário de ponta e fora de ponta. Beleza, o empresário eu acho que talvez até reconheça o que é isso olhando para a fatura dele. E tem situações, por exemplo, que em horário de ponta a gente entra com a lógica dos geradores, né? E isso é uma prática comum já há muito tempo, com a expectativa justamente de reduzir esse impacto desse horário de ponta. Isso. E aí eu venho para uma outra lógica que eu não sei exatamente até que ponto a gente consegue esclarecer, mas olhando para essa lógica do uso dos geradores, eu ainda consigo ter maior benefício migrando por para esse mercado livre do que quando comparado, por exemplo, a uma lógica de gerador. O que acontece? Na época que vários empreendimentos começaram a utilizar geradores para diminuir esse Hum, custo de ponta, né, ali, a gente tinha uma outra situação no país em que talvez o diesel tivesse mais barato e exato. era bastante viável esse tipo de projeto. Hoje, a gente avaliando, vale mais a pena você ter um gerador, já que você já fez o investimento, né, claro, como backup do seu Certo. empreendimento, tá? E migrar para o Mercado Livre, do que você continuar com o seu gerador e não conseguir migrar. Porque quando o cliente migra, ele não consegue mais utilizar essa questão do gerador no horário de ponta. Na verdade, ele até pode, mas Pode. não tem viabilidade, certo? Ou ele usa talvez com outro aspecto. Por exemplo, existe o aspecto da redução de custos, entendo. Mas existe um outro que é na ausência de energia, por exemplo, para um hospital, ele não pode deixar, ele tem que ter um sistema de redundância, né, que permita, por exemplo, ele manter
queira energia, ainda que a concessionária ela não esteja liberando. Ou seja, por uma questão de segurança e não por custo, né? Isso, e aí, com essa lógica aí de usar o gerador como um backup, Perfeito. ele acaba diminuindo o custo de qualquer forma, porque ele vai ter um custo um pouco menor de manutenção, porque o uso daquele gerador, no caso de clientes que usam o gerador todos os dias no horário de Isso. ponta, eu tô falando, quando ele deixa de usar esse gerador no horário de ponta e passa a usar ele só como backup, ele deixa de ter um custo recorrente de combustível, de manutenção, às vezes a gente consegue baratear isso, né, porque Sim. como o uso vai diminuir, a gente consegue ter uma manutenção ali mais preventiva mesmo para aquele gerador estar funcionando somente quando for preciso. Entendi. E aí, analisando esses dois fatos, a gente consegue ver que ainda assim é mais vantagem você ir para o Mercado Livre, mesmo você tendo feito esse investimento anteriormente na questão do gerador, Tá. certo? Então, muitos clientes com perfil de uso de gerador no horário de ponta, como por exemplo hotéis, usam muito, algumas fábricas, a depender do tamanho, eles estão optando por migrar para o Mercado Livre e agora usar o gerador dessa maneira. Sim, sim. Uma coisa que eu acredito que talvez seja curioso, né, te perguntar sabendo desse benefício ou tendo a clareza sobre ele, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta no momento que você está de frente com o empresário? Porque às vezes o que me vem na cabeça, principalmente quando você falou sobre as possibilidades dos benefícios que a gente obtém migrando, é do tipo, pô, isso é tão bom que me chega a ficar, sei lá, eu fico desconfiado, né? Pô, esse negócio é tão bom e por que que eu nunca pensei nisso? Por que que eu ainda não tomei as minhas ações para poder fazer essa migração? Qual é a trava que o empresário sente nessa hora? Então, é exatamente isso. Eu já ouvi diversas vezes Sim, de que, mas isso é muito bom para ser verdade. sim, E aí lá até a gente fala assim que normalmente o consumidor ele não toma a decisão de migrar ou porque ele ainda não entendeu como funciona o produto sim, ou porque ele sentiu desconfiança no produto, né? sim, Mesmo a gente explicando que é um mercado que, apesar de a gente chamar de mercado livre, ele é regulado por lei, certo? Então perfeito. existem regras nesse mercado, existe fiscalização, mas o cliente fica desconfiado porque ele acha muito bom para ser verdade. É, Mas assim, como eu falei, quando a gente olha de uma visão mais macro, a gente consegue ver que é isso mesmo. De fato, é muito bom para ser verdade, é, mas é verdade, entendeu? Não quer dizer que dentro do Mercado Livre a gente não tenha alguns pontos de atenção e não tenham riscos, tá? pronto. Eu acho que talvez faça sentido você falar sobre eles. Certo, então vamos lá. Dentro do Mercado Livre, a gente tem alguns modelos de contratação e existem também algumas opções de contrato, tá? Diferentes. Tá. Isso vai variar de acordo com o perfil de consumo do cliente. Por isso que é tão importante, quando o cliente quer, procurar alguém especializado para poder mostrar essas opções para ele, certo? Para ele Tá. não cair numa cilada. Uhum. Então, dentro do Mercado Livre, além da questão do poder de escolha da sua geradora, que você tem que avaliar o histórico dessa geradora ou dessa comercializadora, porque você pode comprar tanto de uma geradora como de uma comercializadora. Certo. Você também precisa avaliar o que é que ela te oferece dentro do contrato em relação à flexibilidade, sazonalidade, Aham. em relação a prazo, condições de entrega. Então, tem que ser avaliado tudo isso para você, de fato, conseguir gerenciar esses riscos. Eu vou dar só um exemplo mais rápido e importante, que é bem recorrente, tá, no meu dia a dia de trabalho, que é em relação à flexibilidade. O que é essa flexibilidade que a gente fala? Sim. Então, vamos supor que um cliente ele tem interesse em migrar para o Mercado Livre e a gente avalia ali o consumo dele diante de um histórico, tá? Então, a gente tem uma média de consumo dele e a gente vai contratar uma energia baseado nessa média de consumo dele. Em cima dessa média de consumo, a gente vai aplicar uma flexibilidade. Essa flexibilidade ela pode ser de 30%, 50% ou 100%, a depender do modelo de contratação e de quem está oferecendo, porque nem todo mundo consegue oferecer 100%, por Tá. exemplo. Então, vamos pensar assim, ele tem uma flexibilidade de 30% para cima e 30% para baixo, Tá. tá? No Mercado Livre, as operações, elas acontecem no mercado de curto prazo, que é como se fosse... Eu não gosto de usar essa analogia, mas talvez seja mais próximo. É como se fosse uma bolsa de valores, tá? Perfeito. Sim. Em que o valor da energia ele varia hora a hora. Tá. E ele é liquidado de acordo com um índice, que é o PLD. Então, existe um risco ali de volatilidade desse preço. Certo. E que se você não tiver coberto dentro do seu contrato, você pode estar exposto a um risco muito grande. Porque imagine que esse cliente, ele ultrapassa a flexibilidade dele para cima. Ele consome, tem o consumo médio dele, ele consome 40% a mais. Ele só estava coberto no contrato até 30%, então sobrou Entendi. 10%. Esses 10%, no mês que ele ultrapassou, ele vai precisar liquidar lá no mercado de curto prazo. Então, ele vai estar exposto ao mercado. Entendi. O valor no mercado pode estar muito bom, pode estar Perfeito. abaixo do que estava no contrato dele, ele vai conseguir comprar e ok.
vai resolver e tá tudo certo. Mas ele também pode estar muito acima do que ele tinha ali visualizado e até mesmo do que ele contratou lá atrás. Então, essa diferença é que ele vai precisar liquidar nesse mercado de curto prazo. Agora me veio uma outra. Assim, não sei se eu estou servindo como um advogado do diabo, tá? Mas, enfim. Porque, veja, se esse valor ultrapassado, né? Após esse exemplo que você colocou, né? Eu tenho 30%, eu consumi os 10% a mais porque eu fui para 40%. Se eu pego essa diferença e faço uma conta, sei lá, talvez até conta de padeiro, né? Que é aquela que eu comparo. Se eu tivesse dentro de um mercado cativo, você acredita que essa volatilidade ela é tão alta ao ponto de ela, inclusive, quando comparada ao mercado cativo, ser pior? Por exemplo, beleza, peguei os 10%, estou pagando esse valor a mais do que eu contratei. Mas se eu tivesse no cativo, provavelmente eu pagaria ou igual ou eu posso ter a percepção de que eu pagaria até menos. Mas eu acho que no geral, quando eu faço a conta do que eu consegui reduzir por estar dentro do Mercado Livre, esse valor dos 10% de volatilidade que eu acabei consumindo a mais, ele meio que se compensa. Ainda que eu fique acostumado com aquilo que eu já tenho e não mais com a lógica do cativo. Percebe a indagação? Percebo, mas veja só, para te responder isso eu teria que ter uma bola de cristal, porque Sim. esse preço, essa volatilidade, ela varia de acordo com vários parâmetros de entrada. Tá. E um dos principais dele é condição climática e hidrologia, que é algo que a gente não consegue controlar muito, tá? Perfeito. E hoje, como a nossa matriz elétrica, ela é dominada por fontes intermitentes, que são as fontes Perfeito. renováveis, que a gente não consegue controlar com precisão, então fica muito difícil te dizer isso, tá? Tá. Mas, num cenário normal, vamos botar o cenário atual, a gente tem um reajuste no mercado cativo que acaba sendo maior do que no mercado livre. Só que isso não é garantia de que não vai chegar um momento que você pagaria mais no Mercado Livre do que no mercado cativo. O que acontece é que existem maneiras de a gente mitigar esses riscos e levar eles a quase zero, vamos dizer assim. Tá. Uma das modalidades de contrato que a gente oferece, eu acredito que seja uma das principais que eu trabalho, que a gente trabalha com preço flat, um preço fixo durante todo o contrato. Esse preço é só reajustado pelo IPCA, tá? Certo. Anualmente, mas esse preço ele fica congelado num contrato de longo prazo. O que acontece? A gente aplica uma flexibilidade de 100% nesse contrato. Por quê? Eu acho que essa é a maneira mais fácil e mais segura de proteger esses clientes que têm uma certa variabilidade no seu consumo ali na sua carga, né? Então, a gente acaba aplicando essa 100% de flexibilidade porque é 100% para cima e 100% para baixo. Então, ele acaba ali pagando só o que ele consome no preço do contrato dele. Então, ele dificilmente, um consumidor, ele vai dobrar a sua carga de um dia para o outro ou de um mês para o outro. Mas, por exemplo, se esse cliente ele sofre muito com sazonalidade e os contratos normalmente eles se adaptam a isso, por exemplo, eu sei que vai chegar o final do ano, a minha demanda vai aumentar pra caramba, eu consigo perceber essa outra sazonalidade, sei lá, no meio do ano, na época, sei lá, São João ou qualquer outro tipo de prática que tenha na região. E essa sazonalidade, ela é acompanhada desse preço flat ou não? Ou vocês também fazem adaptação contratual nesse sentido? Então, dentro do contrato, a gente também consegue fazer essa modulação e essa programação de sazonalidade, né? Sim. Então, na verdade, um dos grandes benefícios é essa flexibilidade que a gente consegue personalizar o contrato de acordo com o consumo do cliente. Então, toda essa questão de flexibilidade, sazonalização, modulação, parada programada, a gente consegue incluir no contrato para deixar esse cliente coberto disso, tá? Sim. E aí, quando a gente aplica um 100% de flexibilidade, a gente tá dando o melhor dos mundos para ele, que apesar das vezes ele pagar uma tarifa maior um pouco da energia, ele poderia pagar menor com 30%, mas ele vai pagar um pouco maior com 100%, mas compensa por conta desse gerenciamento de risco, né? A gente consegue mitigar isso, deixar um risco baixíssimo, porque ele não vai chegar a consumir 100% para cima. Mas numa situação, por exemplo, de baixar demais a carga, como foi na pandemia, que muitos clientes sofreram com isso, que não tinham essa flexibilidade tão mitigada, ele está coberto também, porque ele pode consumir ali o mínimo lá no chão, que ele vai pagar só o que ele consumiu, porque ele tem 100% para baixo também. Entendi. Então, acaba meio que eu consigo modularizar, eu consigo trabalhar de maneira tal que eu ainda compense essa dinâmica. Agora, fora o flat, existe alguma outra coisa que você possa dizer assim, poxa, vamos imaginar que você não foi para o preço flat. Eu ainda consigo ter outros benefícios que estão associados a essa migração que valem a pena ressaltar para a turma?
Sim, na verdade, esse contrato com preço flat, que é o preço fixo, é uma das formas de fazer esse Hum. contrato. Vai depender muito do perfil do cliente, como eu falei, eu gosto de reforçar isso, porque Sim. de fato é muito individual. Mas existe uma modalidade que você pode colocar um preço de energia escalonado, tá? Que ele vai variar de acordo com os anos, a depender da quantidade de anos do contrato. Ele pode começar menor e ele aumentar nos últimos anos. Existe também uma modalidade que a gente vê aí no mercado bastante, que é da economia garantida, eles falam. Hum. Que, na verdade, a depender do cliente, pode não ser um bom negócio, mas aquele cliente que às vezes está com um pouco mais de medo e que, de fato, é, quer obter um benefício agora, mas não quer entender muito bem como funciona, de fato tem muito receio do Tá. mercado, ele acaba optando por esse tipo de modalidade de economia garantida, que eu costumo dizer que não é um bom negócio, mas existem clientes que aderem a isso, Sim. que é onde você pega um preço fixo e você aplica lá, e independente do valor da energia variar, você vai estar dando, por exemplo, 30% de desconto para ele mensalmente. Hum. Só que ainda assim ele vai estar nessa situação, o cliente ele não migra totalmente para o Mercado Livre. Ele fica parcialmente migrado. Então, uma parte da carga dele vai ser Mercado Livre e outra parte da carga ainda vai ser da distribuidora. E Certo. aí ele vai estar exposto aos reajustes tarifários da distribuidora ainda e às bandeiras. Então, Certo. nessa situação, o cliente tem um desconto, mas que, a depender de como ande esse reajuste, esse aumento que vem do lado do mercado cativo, esse desconto dele vai ser menor do que o que ele tinha visualizado mais na frente, Entendi. certo? Então, precisa ter muito cuidado quando você vai fazer essas análises. Eu, particularmente, costumo oferecer esse tipo de preço fixo, que eu acho que é o mais confortável, o mais seguro para o cliente, com 100% de flexibilidade. Então, para os clientes, principalmente daqui da nossa região, eu percebo que tem um pouco de desconfiança e tem Certo. muito essa mentalidade de tipo, mas é bom demais para ser verdade, eu posso ficar exposto e aí eu vou ter que comprar, vender energia, como é que funciona isso? Eu não consigo tomar essas decisões, eu não sei, não entendo do mercado de energia, porque de fato o negócio dele não é energia. Primeiro, ele tem que estar acompanhado de bons profissionais, de uma equipe muito boa para estar direcionando ele, tá, Certo. nessas decisões. E no caso dessa modalidade, que é o preço fixo com 100%, ele pode ficar tranquilíssimo Certo. que ele não vai estar exposto a risco. Então, eu costumo dizer que compensa muito você entrar nessa modalidade, principalmente se você é um cara que quer conhecer esse tipo de mercado. Show. Uma coisa que me chamou a atenção, na realidade são dois pontos que eu queria que você comentasse. Uma é, na hora que eu estou contratando, ou pelo menos migrando para esse modelo, e o empresário normalmente, até onde eu conheço, ele não costuma fazer um bom gerenciamento disso. Então, às vezes, ele passa por uma situação como essa de fazer, de fato, uma migração. Mas veja que eu estou percebendo que tem diversas variáveis que precisam ser controladas, sei lá, mensalmente ou dentro de um ciclo mínimo controlado, 15 dias, enfim, para eu saber exatamente como é que está se comportando esse meu consumo. E até que ponto essa minha migração está me dando um resultado. Existe algum tipo de prática no momento em que a gente faz essas contratações que venha com uma prestação de serviço de controle sobre? Essa é uma ponderação que eu queria que você fizesse para talvez deixar mais claro o benefício não apenas do ato de migrar, mas de você ter uma prestação também de serviço associada ao diligenciamento dessas contas, enfim, isso aqui dá para a gente migrar para cá, migrar para lá, ou rever as taxas. Não sei se existe essa prática. Então, esse é o papel da gestão, tá? Tá, Então, quando você normalmente vai para o Mercado Livre, você está indo com alguém que fornece esse serviço de gestão. Esse tá, serviço pode vir através de uma gestora, especificamente, que é tá, como eu trabalho, tá. e pode vir diretamente de uma comercializadora. Mas, normalmente, se você migra e seu fornecedor é uma geradora, você precisa desse serviço de outra empresa de gestão que vai estar acompanhando você tanto no passo a passo de migração, como lá no Mercado Livre durante todo o tempo de contrato. Então, mensalmente, a gestora vai estar vendo seus índices de consumo, se eles estão atendendo, se o contrato está atendendo de fato, se está tudo dentro do planejado. Vai estar fazendo essa comunicação com você mensalmente, com o consumidor que migrar. Então, existem os relatórios de gestão que são enviados mensalmente. E a gente fica sempre revisando os contratos para ver se tem alguma forma de ajustar melhor para o consumidor. Então, a todo tempo, eu costumo dizer que a gestora ela tenta oferecer a melhor solução, tá? Economicamente, para o Sim. cliente. Então, ela fica fazendo esse acompanhamento mensal para justamente conseguir regular ali e oferecer as melhores oportunidades dentro do contexto, tá? Então, o cliente que
migra sem gestão de Sim. consumo, sem gestão energética, ele às vezes pode pensar assim, ah, mas eu consigo dar conta. É. E aí eu já vi diversas situações em que deu muito ruim no final. Então, Muito ruim, porque existem uma série de prazos e isso. cuidados que você tem que ter lá no Mercado Livre, certo? Sim. Então, essa gestora vai fazer todo esse papel de tá olhando isso para você, tá? Ninguém melhor do que alguém especializado que já conhece o mercado, que está acompanhando e vivenciando isso para direcionar você dentro dessas situações, Perfeito, certo? perfeito. Isso é bom porque, no final das contas, a gente tem uma agregação, né, nessa prestação de serviço que pode fazer todo o diferencial, né? Isso é importante, acho que você ponderar. Uma outra coisa eu não sei se você já deixou claro, se sim, me perdoe, mas dentro dessa lógica do Mercado Livre, quando a gente migra, nós temos também, nós somos sujeitos à mesma lógica de bandeiras tarifárias. Por exemplo, quando a gente começa a perceber que dentro do cativo as coisas passam a ter a ausência ou escassez, né, da hidrologia, no nosso caso. O custo, né, dessa energia passa a aumentar e uma das perspectivas que a gente vê de mercado olha, vai ficar mais caro porque a oferta está mais escassa, enfim, uma relação básica de demanda e oferta. Então a gente começa a migrar para que o incentivo pelo não consumo aconteça e a gente controle de fato as reservas. Quando a gente migra para esse outro, existe essa alteração de bandeira também, ou eu fico livre dessa bandeira de que, poxa, esse mês eu vou pagar a energia mais cara, enfim, e isso muda em função disso. Tá, primeiro vamos entender o porquê que ocorre o adicional de bandeiras no mercado cativo, tá? Pronto. Normalmente, num cenário que a hidrologia está crítica, certo? A gente está no período de chuva mais seco. Como a nossa matriz ela tem uma predominância hidroelétrica, hoje é hidrotérmica, na verdade, né? Hoje Sim, a eólica está crescendo muito, mas ainda assim a base do Brasil são as ainda. hidrelétricas, certo? Então, quando a gente está numa situação de hidrologia baixa, a gente está com os reservatórios mais baixos. O ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, que é quem faz esse despacho centralizado, ele acaba despachando as térmicas para poder manter o reservatório ali nos limites, certo? Para Sim, não ocorrer racionamento de energia. Então, as térmicas elas são uma energia mais cara. E aí acaba indo para o consumidor todo esse adicional. E foi uma forma do governo vamos dizer assim, passar de forma mais suave para o consumidor, porque antes a ideia da bandeira tarifária era feita como se fosse um reajuste anual. E certo. aí incidia juros e várias outras taxas. Então, eles passaram a fazer esse adicional de bandeiras mensais, que ele é sinalizado pela ANEEL, né? Para poder suavizar esse adicional, mas ele acontece por conta disso, por conta do despacho centralizado das termoelétricas, que são a energia mais cara. No Mercado Livre, você não tem o ONS despachando essa energia. Hum, É só a sua geradora privada te fornecendo essa energia. Quando você faz um contrato de longo prazo com a geradora, ela consegue fazer um planejamento, assim como o consumidor também tem uma previsibilidade melhor. O sim, que é um benefício que eu gosto de destacar para os meus clientes, que ele consegue ter uma previsibilidade orçamentária no planejamento de custo dele, porque se ele faz um contrato de 5 anos com um valor fixo de energia, hum, ele vai ter uma média ali que ele sabe o que é que ele vai pagar durante esses 5 anos, porque o valor vai estar fixo, certo? perfeito. Então, existem outras formas que fazem essa volatilidade balançar no mercado livre também, mas não por conta dessa questão da termoelétrica e das bandeiras. Então, no Mercado Livre, não existe bandeira tarifária, Tá. certo? É uma modalidade que é aplicada somente no mercado cativo. Então, quando você está no livre, tanto é que a gente apresenta para o cliente uma economia variável de acordo com as bandeiras. Por quê? Quando tem bandeira verde, ele vai estar tendo uma economia mínima ali, que é aquela Uhum. economia que é de 30%, 20 a 30%. E aí, quando começam a entrar bandeiras mais altas, né? A bandeira amarela, a bandeira Exato. vermelha 1, vermelha 2, ele consegue aumentar a economia dele, porque ele não vai estar pagando nada de bandeira. Então, a gente vai somando essas economias, por isso que eu digo que ela varia. Ela pode chegar até 40%, Entendi. certo? Entendi. E aí, já pensando no futuro, que é uma coisa que também me chama a atenção, como é que você está enxergando essa lógica de alteração em função desse cumprimento de lei? Né? Você falou sobre janeiro, salvo engano, de 2024. E o que é que você entende também pelos seus estudos do que vai acontecer nos próximos anos, olhando aí para 25, 26, 27, 28, levando em consideração que pode ser que essa lógica de economia coletiva, né, de oferta, por exemplo, por mais de uma concessionária, enfim, acabe trazendo esse conceito de uberização
do serviço, né? Ou seja, eu tenho agora na palma da minha mão a ideia de poder escolher quem é que vai me fornecer a energia. Se eu estou satisfeito ou insatisfeito com aquele serviço, acho que talvez a tendência seja eu olhar para esse fornecedor e dizer, bom, esse mês não, né? Depois desse ciclo de contratação, talvez não estando satisfeito, eu possa migrar para um outro que me ofereça uma condição de serviço melhor. Você acha que isso é, de fato, um caminho que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, já está acontecendo em algum lugar como uma prática? Como é que você enxerga esse futuro, olhando aí para a ótica do que você tem sido... Essa questão de 2024, né, a abertura para 2024 já é uma realidade, né? E existe uma expectativa de que em 28 o mercado seja aberto total. Mas é uma expectativa, tá? Tá, Não é nada certo ainda, pelo que eu acompanho aí, porque tem economia envolvida, política, então perfeito. tudo, o cenário pode mudar, né? É, eu até ouvi uma expressão legal numa masterclass que eu assisti, que é a tal da volatilidade regulatória, que a gente Perfeito. não consegue controlar, O né? risco Que vem das Brasil. leis e Exato. isso, dos órgãos públicos e etc. Então, isso a gente fica à mercê mesmo, não tem o que fazer. Mas eu acredito que é um caminho, sim, só que precisa ser muito bem pensado e planejado por quem está lá em cima. Então, quando a gente fala de abrir o mercado total para todos os consumidores, tem que ter um cuidado em relação aos contratos vigentes de longo prazo da distribuidora, Perfeito. como que fica esse mercado cativo, como que ficam os consumidores que optam por não migrar ou não conseguem migrar por algum motivo, seja ele financeiro ou enfim. Então precisa ter um cuidado porque eu acho que tem que ser, não pode ser ruim para quem fica. Entendi. Então tem que ter um equilíbrio aí. E aí, por isso que eu acredito que esse mercado tem que abrir gradativamente com muito cuidado, porque existem outros pontos que podem influenciar no sucesso ou insucesso desse mercado mais na frente. Mas Por não. isso que às vezes eu tento pegar cases, países que são cases nessa questão de mercado, né? Cases de sucesso que deram muito certo, e também pegar os insucessos, para Sim, ter uma noção de tentar acompanhar e ter uma sensibilidade melhor no que está acontecendo aqui no nosso país, né? Claro que cada caso é um caso, não quer dizer que sim. vai acontecer como aconteceu lá fora, mas o que eu acredito é que você tem que fazer uma análise mais crítica mesmo, tá? Que Sim. não é, é bom, vamos migrar todo mundo junto, abre tudo e vamos todo mundo de uma vez. Não, tem que ser algo de fato planejado, gradativo, para você não sobrecarregar o sistema, para você não prejudicar contratos de 30 anos que estão aí vigentes. E aí, como é que faz com esses contratos? Vai cancelar agora? Então, isso tem a ver também com a segurança do sistema como um todo, né? A segurança econômica do país, porque eu percebo que o Brasil, olhando lá de fora, os investidores às vezes têm essa medo dessa insegurança Sim, daqui, das leis, da regulação, que às vezes acaba trocando muito, né, de acordo com quem está mandando, quem está perfeito, perfeito. assinando. Então, isso já prejudica o Brasil de forma, né, como um todo. Então, precisa ter muito mais cuidado quando se fala de energia, porque eu acredito que tem muitos olhos voltados para o Brasil. Na verdade, não só de energia, quando se fala do plano energético, certo? Certo. Então, tem que ter muito cuidado. Então, quando eu vou falar num contexto geral, assim, sobre mercado livre, eu às vezes tento não passar essa impressão que é muito bom de verdade. Perfeito. Mas você precisa analisar Com cuidado. com cuidado quando você vai pensar a nível nacional, não a nível do consumidor. Para o consumidor, de fato, é maravilhoso, certo? Eu costumo dizer que é 99% de benefícios. Então, de fato, é uma verdade, mas quando você vai olhar num contexto nacional, você tem que ter um cuidado aí Cuidado. com o que você vai falar e vai opinar. Perfeito, perfeito. Olhando para os primeiros passos daquele que nunca tinha ouvido falar, mas que agora, depois desse nosso bate-papo, passou a entender um pouquinho melhor e viu isso como uma oportunidade. Quais são os primeiros passos que esse empresário deveria ter para começar a se aproximar desse tema, sei lá, fazer um estudo, entender exatamente como é que ele está se comportando em termos de consumo energético e aquilo que ele pode gerar a partir do benefício, né, dessa redução. Como é que a gente faria? De que maneira a gente consegue dar esses primeiros passos? Tá, vamos lá. Eu vou dar uma resumida do passo a passo que a gente utiliza para aquele cliente que busca entender um pouco melhor esse Sim, mercado e saber se é viável ou não para ele. A primeira coisa que ele tem que fazer é buscar uma gestora ou uma geradora ou uma comercializadora que oferece esse tipo de serviço, tá?
Aqui em Aracaju eu estou disponível, inclusive, fazendo esse serviço numa gestora, né, já aproveitando. Exato. Aham. Então, a gente faz uma análise, um estudo de viabilidade econômica em cima da fatura daquele cliente. Então, a gente pega a fatura do cliente, faz todo um estudo diante do consumo médio dele, tá? Do histórico de consumo dele. E aí, nesse estudo, a gente vai estar apresentando uma proposta indicativa do que ele pode obter de economia ali dentro das variáveis, certo? Então, ele vai ter uma economia mínima e uma máxima que pode chegar até 40%, como eu já falei. A partir disso, se o cliente gosta da proposta e quer levar adiante, a gente precisa fazer um cronograma, porque a gente vai denunciar o contrato que ele tem com a distribuidora. Certo. Essa denúncia, por lei, ela tem que ser feita até 180 dias antes do término do contrato. Então, quando o cliente resolve migrar para o Mercado Livre, ele não consegue migrar nem hoje nem amanhã. Tá? Então, eu preciso que o consumidor que está interessado, ele entenda que é um processo burocrático e que a gente está oferecendo uma oferta, um valor de energia de acordo com o cenário atual, e a partir do momento que ele assina o contrato e que começa esse trâmite, esse valor é fixado, tá? Se ele opta por esperar mais um pouco ou denunciar o contrato por conta própria antes e depois comprar energia, ele pode não obter essa mesma economia que a gente apresentou para ele. Então, o passo a passo que a gente utiliza é faz o estudo, gostou, assina uma proposta firme, congelando aquele valor, tá? No caso de contrato com preço fixo. E aí a gente assume a comunicação com a distribuidora, onde a gente vai ver como que está esse contrato com a distribuidora que ele tem, que é aquele contrato onde ela repassa a energia para ele, compra a energia e repassa. Denuncia esse contrato se estiver dentro do prazo, dizendo que o que é a denúncia, para as pessoas entenderem melhor, é um comunicado só, dizendo que daqui a 6 meses o consumidor vai sair ali do guarda-chuvinha da distribuidora e ele vai para o Mercado Livre. Então, essa distribuidora vai ter que agora ajustar o planejamento de carga dela, porque não vai ter mais aquele consumidor ali consumindo essa carga diretamente com ela, certo? Ele vai estar com outro fornecedor. E aí, a partir dessa denúncia feita, começa todo o processo de agendamento e verificações legais para justamente na data de migrar, o cliente está pronto para migrar. Sim. Quando eu falo na data de migrar, mas é uma migração que no dia o cliente não vai fazer diferença para ele, tá? Sim. Ele não vai perceber, a não ser pelo fato da gente avisar para ele. Mas após a denúncia, a distribuidora ela vai marcar uma vistoria só para verificar se a infraestrutura do cliente está de acordo. A depender, vai fazer uma adequação de medidor, tá? Porque tem subestações que são mais antigas e que tem um medidor analógico e precisa ser trocado por um medidor digital, tá? Para fazer essa contabilização no Mercado Livre, você precisa desse medidor. Muitas empresas já têm, tá? Porque é uma atualização que vai acontecer com todo mundo. Então, é algo que até obrigação da própria distribuidora, tá? Não é algo que é obrigatório para o cliente em si. Então, é feita essa vistoria. Após essa vistoria, vai ter todo o trâmite legal, contratual, nada físico, tá? Para no dia X que tiver agendado, ele migrar. Entendi. Então, a partir daquele dia, a energia dele vai passar a ser contabilizada de outra forma, que é justamente pelo gerador do Mercado Livre. Então, existe contestação no momento da denúncia? Me veio essa curiosidade, né? Porque imagino que agora a concessionária recebendo esse aviso e dizendo, daqui a tanto tempo isso vai sair do seu guarda-chuva, há preocupações do outro lado também, talvez, não sei, mas é comum ter contestações da outra parte no momento que está sendo, né, denunciado ali o contrato? Não, inclusive, me veio aqui uma memória de algumas situações que eu já passei e uma dúvida bem frequente dos clientes que eu apresento estudos é que como que fica a minha situação com a distribuidora? Vai causar algum tipo de mal-estar com ela porque eu estou saindo ali de uma compra de energia com ela e indo comprar com outro fornecedor, sendo que eu ainda vou estar recebendo energia através dela? Como que fica isso? Então, por experiência própria, tá? Não causa nenhum tipo de mal-estar. Como eu falei antes, o foco, o lucro, o negócio da distribuidora é o fio, tá? É o negócio dela. E você vai continuar sendo cliente dela, vai continuar com um contrato com ela dessa prestação de serviço. No caso da energia, ela repassa só a energia que ela compra em leilão, tá? Através do Estado. Então, para ela, aquilo dali, claro que vai ter que ter um replanejamento, tá? Quando ela for fazer, declarar a necessidade de carga dela para o mercado que ela atende, mas não causa nenhum tipo de ônus para ela financeiro, certo? Então, do mesmo jeito que você vai ter um contrato agora com outra geradora que vai te fornecer energia, você vai continuar tendo um contrato com a Energisa, só que agora só de distribuição, de serviço de distribuição. Tá. Somente. Então,
Não existe essa possibilidade de contestação da distribuidora não querer deixar o Sim. cliente sair, certo? Não existe isso. Então, e não causa mal-estar nenhum. Eu Ah, falo isso para os meus clientes, eles às vezes até duvidam, mas não causa, tá? Porque entendi. para ela, como eu tô falando, ela não lucra em cima da energia que ela te repassa. Ela não pode lucrar. Pelo contrário, ela pode até, se ela planejar mal ali e ela, vamos dizer assim, ela projetou mal a carga que ela vai oferecer para o mercado dela. Ela pode até ser penalizada pelo ANEEL, existem É, alguns. algumas prerrogativas nesse sentido. Isso, mas ela não perde, ela não deixa de lucrar Com com esse serviço, entendeu? Porque ela não lucra. Existem duas contas nesse momento, eu receberia duas contas, é isso? Por exemplo, Isso. uma da tradicional e uma outra em função do contrato? Isso, você vai receber uma do serviço de distribuição, que é da distribuidora da sua concessão, Certo. certo? Que aqui a gente tem Energisa, e outra da geração, que é Tá, justamente o produto de energia, que é o seu consumo, tá? tá. Então, vai ter um faturamento mensal e a geradora vai mandar para você uma fatura, um boleto, assim como você recebe. Só que unindo essas duas faturas, Somatório. ainda assim você obtém a economia que eu falei, tá? Então, Perfeito. não é porque são duas faturas agora que vai ficar mais caro, não. Pelo Ok. contrário, Ah, tá? entendi. O somatório vai ser ainda menor do que o valor Isso, anteriormente. isso. Gente, sinceramente, deixa eu até falar para vocês aqui, olhando para vocês literalmente agora. Você entendeu por que que eu estava tão empolgado logo no início? Porque é um show, né? Um show de esclarecimento, um show de percepções diferentes em termos de redução de custo, de aumento, inclusive, de produtividade, porque, assim, às vezes a gente pensa que produtividade está muito associada à pessoa ou à equipe fazer mais com a mesma quantidade ou com menor tempo, enfim, aquele produto ou serviço. Mas olhando para uma esfera de produtividade geral da empresa, é faturamento sobre custo. Então, quando eu faço faturamento sobre custo dentro de uma ótica de custo menor, a minha produtividade empresarial ela aumenta. Então, esse conceito trazido por Júlia nessa hora traz para a gente possibilidades, inclusive, de redução desse custo e aumento dessa nossa produtividade. Enfim, eu quero passar a palavra para ela para esse momento final, para que ela deixe talvez algumas considerações que para você ainda vai fazer sentido, mas já muito grato, tá? Muito grato a ela, porque eu acredito que esse vai ser um primeiro de muitos. A gente tem muita coisa ainda para conversar, porque ela tem muito conhecimento sobre alguns outros temas que para mim, né, e para você enquanto empresário vai fazer todo sentido ouvi-la. E eu quero gerar esses últimos momentos para ela, para que ela consiga trazer esse recado final desse podcast aqui para vocês, tá bom? Júlia, agora é com você. Não, na verdade, a mensagem que eu queria deixar para os empresários que têm interesse em reduzir custo, em ter um planejamento de custo a longo prazo, que vale a pena sim avaliar a possibilidade de migrar para o Mercado Livre, de conhecer esse tipo de mercado que, vamos dizer, que agora está mais nos holofotes, né? Sim, Eu percebo que muita gente ainda não conhece, e aí, quando conhece, tem muita dúvida, não entende como funciona. Então, eu acho que vale a pena ouvir, sim, profissionais, buscar uma empresa especializada, tá? Para falar sobre isso, para conhecer esse tipo de opção para economizar, e, enfim. Eu acho que só traz benefícios, tá? Para o dia a dia do empresário, para rotina de organizacional dele mesmo. sim, Então, vale a pena você ouvir, porque às vezes eu percebo que as pessoas têm um receio antes mesmo de ouvir e de conhecer. sim. Então, eu me coloco à disposição também, quem quiser entrar em contato para entender um pouco melhor, fazer um estudo e ver como seria a economia para a sua empresa em específico. Porque, como eu falei, é muito individual, então é preciso a gente avaliar ponto a ponto para conseguir passar a informação precisa, né? E real. Percebam, percebam. Ó, Gabriel Talks, mais um podcast assim, poxa, riquíssimo. Esse é o início, inclusive, de temas que estarão associados à ISD, né? A essa sigla que naturalmente tem trazido o conceito de sustentabilidade de uma forma geral. Se a gente associar, inclusive, à esfera, né, do meio ambiente, que é aquilo que é uma das verticais desse tema, eu estou trazendo essa perspectiva agora dessa lógica da energia renovável, de tudo aquilo que é possível fazer. E quero convidá-los a acompanhar a gente mais uma vez. Então, eu vou reforçar aquilo que eu falei logo no início, que é inscreva-se, né? Ative aí o sininho, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, né? Comenta, inclusive, né? Interage conosco, por quê? Porque esse é um primeiro momento. Suas dúvidas podem ser retiradas na medida em que você comenta. Então, talvez até mesmo uma instrução gratuita você pode ter. Então, não deixa de fazer isso. Meu agradecimento
em milhões de vezes aqui essa engenheira maravilhosa, Obrigada a certo? você, André. Então eu fico muito feliz e espero, não, isso aí eu nem espero, já está convocada para um próximo momento comigo maravilhoso de podcast, onde a gente vai estar tratando sobre temas maravilhosos para vocês, tá bom? Então espero vocês no próximo. Abraço!